Noveleira Mesmo, o podcast mais noveleiro do Brasil. Oi, gente, tudo bem? Antes de começar o episódio de hoje, eu queria pedir desculpas mais uma vez para vocês pela qualidade do áudio. Já tem alguns episódios que eu venho tendo problemas na captação. São diferentes tipos de problema. Na quinzena passada eu fiz esse pedido por escrito e hoje eu senti necessidade de falar aqui. Porque a captação do áudio da minha convidada, da Ângela, ficou muito ruim, tá entrecortado. Eu tentei de várias formas salvar, não era viável regravar, infelizmente. Ela me atendeu de última hora, né? Topou gravar e não saiu legal. E era ou publicar do jeito que tá, ou não publicar episódio nenhum. E aí, como eu tenho esse compromisso com vocês de publicar, né, esporadicamente, como eu tomei o tempo da Ângela para ter essa conversa, eu fiquei achando pior não publicar de jeito nenhum conteúdo. Então, só para avisar que esse conteúdo ele não tá com a qualidade que eu gosto de entregar, que eu gostaria de entregar. Algumas coisas que ela diz não dá para entender, infelizmente. Mas a mensagem do que a gente queria falar sobre a novela, tema de hoje, foi passada. Então, queria reforçar que eu sou sozinha para fazer roteiro, gravação, edição e divulgação desse podcast. Né? Eu tenho uma jornada quádrupla, então eu queria muito poder oferecer um produto melhor, tecnicamente, mas tá acontecendo que cada vez que eu tento dar um problema diferente, e aí eu conto com a compreensão de vocês. Espero que no próximo esteja tudo direitinho, tudo bem bonitinho pra vocês, tá bom? Obrigada pela compreensão e um beijo. Espero que vocês gostem mesmo assim. Olá, noveleiros! Está no ar mais um episódio do Noveleira Mesmo, o podcast que desce o pé na terra batida das novelas com a ginga no forró e a pontaria de um cangaceiro. Hoje a gente vai se embrenhar nos primeiros 5 capítulos de Guerreiros do Sol, a novela que está misturando aí amor, caatinga, bala quente, muito chachado no sertão lá de 1920. E para essa jornada, para essa história, para contar aqui essa minha empolgação que eu tô com esses primeiros 5 capítulos, eu chamei a Ângela, que é uma ouvinte querida do Noveleira Mesmo, e foi no susto, ela topou esse desafio de vir gravar aqui comigo, literalmente de ontem para hoje, gente. Muito no improviso. Então quero agradecer muito. É a primeira vez que a gente está se vendo, né, Ângela? Obrigada, seja bem-vinda. Sandra. Obrigada pelo convite. É um prazer conhecer você. E quero dizer que, assim, sou fã do seu vida quando você retornou para o podcast das novelas, porque é gostoso a gente ouvir, sabe, compartilhar as impressões, né, que tá tendo da novela do momento, antiga, né? Então tá sendo muito gostoso ouvir novamente você. Imagina, eu que agradeço topar essa aventura e também pela audiência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente conhecer melhor da sua história aí com as novelas, como que você virou essa noveleira, como que você descobriu o programa, há quanto tempo que você acompanha, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Eu sempre fui noveleira, né? Então eu gosto de as novelas, antigamente sem o recurso do ou até mesmo do YouTube, a gente ficava muito pela televisão. Hoje em dia você tem mais flexibilidade para assistir a hora que você quer assistir, né? E aonde você quer assistir também. E, ultimamente eu tenho acompanhado assim de novelas A Garota do Momento, né? Que está acabando essa semana. E o resto eu vou tudo pelo Globoplay. Novelinhas antigas. E descobri o seu programa. Eu não sei se eu estava pesquisando alguma coisa sobre música independente. E aí caiu Noveleira. Eu cliquei e comecei a ouvir, não parei mais. Procurando alguma música incidental da novela
Além do Tempo, que eu já assisti 3 vezes. Ah. Né? Aí de volta, a gente precisa falar. Gente, eu tô muito apaixonada por aí de volta e eu quero voltar a colocar no ar que o nosso episódio de Além do Tempo tá suspenso, mas a gente vai retornar com ele e fazer novos, né? Porque eu não assisti igual você várias vezes, eu assisti na época. E assistir 10 anos depois é outra pessoa que tá aqui para assistir. É outra coisa. Você, quando assiste meio que maratonando, assim, os erros de continuidade, e a personagem tá com o mesmo vestido já há uma semana. Sabe? É interessante. Então, assim, Além do Tempo é uma das novelas que eu assisti e eu acho que eu vou continuar assistindo. Né? É maravilhosa. E Cabocla. Você tem uma vibe aí que gosta das novelas do interior, né? Sim, gosto sim, sabe? Interior, Entendi. Né? Então, pesquisas genealógicas da minha família, eu fico imaginando, não é meu bisavô viveu em tal época que ela vestia as mesmas roupas, usava os mesmos vestidos, os mesmos cabelos. Então aquilo vai me transportando para ela, né, de passado, né? Eu gosto de história, amo história. Então, Ângela, falou um pouquinho de você, mas aqui no programa a gente tem um jeito especial de conhecer as pessoas. Sim. Todo mundo que é noveleiro mesmo, que acompanha esse programa sabe, que é a nossa pergunta de apresentação, verdade. né? Então eu vou te perguntar eu vou te perguntar quem é você em Guerreiros do Sol e por quê? Então, né, a novela tá muito no começo. Ainda não teve muito como se identificar com, né? E porque acho que não aparece tudo ainda. Mas as que estão aí aparecendo, eu posso dizer um pouquinho da Rosa, né? Porque ela é bem ela é romântica, ela tem vontade de conhecer outras pessoas, né? De sair daquela bolinha dela, né? Tem da Jânia, que é uma pessoa muito estudada, muito culta, e se vê sozinha onde ela não pode compartilhar com outras pessoas conhecimento que ela tem. Então, naquela cena que ela tá mostrando a fotografar para as irmãs, ela tá numa empolgação, aquilo funciona e mostra foto, né, de São Paulo, da revista. Então, às vezes, eu também, sabe, empolgada de falar sobre alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que eu li, e muitas vezes eu não encontro, assim, exatamente a pessoa certa compartilhando, né? E aí, mais a Jânia, os homens, a mente deles já cantos, né? Ninguém dava muita importância para ciência, para nada, né? Então eu vejo um pouco mais na Jânia, né? Deixa eu ver se eu não é, né? É Jânia, isso, o personagem da Aline Moraes. Tô achando curioso porque eu também fiquei nessa mesma dúvida, assim, né? Dessas duas mesmas personagens para me definir, porque tem uma identificação minha com a Rosa de muito tempo atrás, quando eu era lá do interior de Minas, e eu tinha esse lugar dela de ficar. Ela fala que tem muitos cantos para ela conhecer, que ela tem essa curiosidade, né, de ver o mundo. Eu fui muito assim também. E é uma personagem maravilhosa, eu quero que a gente comente mais à frente, né, do programa. Tem várias coisas para falar sobre a Rosa, mas eu acabei ficando com a Jânia para me representar, porque a Jânia, ali no final do quarto, quinto capítulo, ela é uma feminista, né, assim, uma mulher muito à frente daquele tempo. E esse encantamento dela com a máquina fotográfica, eu também sou fotógrafa, essa sororidade dela, ela ajuda as outras mulheres, elas estão ali sofrendo aquela opressão daqueles homens naquele tempo, né, que a mulher não tinha voz.
E ela fala sobre o voto com o marido, então eu falei, gente, sou eu essa vejo daqui. nela uma necessidade grande mesmo de conhecimento, né? Sim, de vivência, de diálogo, Lê ela lê muito. muito, né? Então eu acho que essa coisa da leitura para ela também funciona como uma janela, né? Porque ela tá tão ali restrita naquele mundo, naquela casa que só tem homens até a chegada da Rosa da Outilha, e ela viaja ali naquelas histórias. Gente, a cachorra da minha vizinha começou a latir poderosamente agora, então vocês, por favor, O meu tá desconsiderem. passeando por aí, quando acha show. Como eu falei, eu moro numa vila em Vila Isabel, tal qual Raquel, Aldeide e Helena. Poliana. Então, eu não tenho, Helena. eu não tenho muita privacidade, gente. Bom, então pra gente começar, dadas as apresentações aqui, Guerreiros do Sol é uma produção da Globo que foi feita pensando no digital, né? Uma novela feita para o digital. Ela é escrita por Jorge Moura e Sérgio Goldenberg, que são 2 autores maravilhosos. Se não me engano, eles fizeram também o remake do Rebu, que eu gostei bastante. Muito. Maravilhosos. E o texto de Guerreiros do Sol, gente, é uma poesia. Por favor, se você não assistiu, assista. Faltou fazer os avisos, né? Quem não assistiu 5 capítulos, a gente vai fazer spoiler. A gente já falou alguns aqui, mas tem spoilers piores, até porque muita coisa também tá na sinopse, que eu fui olhar, fui catar. Então, desde a sinopse da novela já tem coisas assim... A sinopse que são spoiler. Né? Porque eles já estão com os capítulos gravados, não tem muita coisa. A novela tá toda pronta, Então, se você não gosta de spoiler, vai lá e assiste primeiro, e depois você volta pra escutar, por favor. E é isso. Então, a direção é do João Gomes. Não confundir com o João Gomes, cantor de forró. Eu falei, gente, a novela é tão forrozeira, que o diretor chama João Gomes. Mas ele... Isso, tem tem o João Gomes e o Tomás Vidanes, que são diretores da novela, mas o Papinha é o diretor geral, né, e artístico, Sim. que é maravilhoso também. Só uma nota que esse João Gomes, eu não sabia quem era, eu fui procurar, e ele dirigiu Tá No Ar e Segunda Chamada, que são dois produtos, assim, maravilhosos pra vocês verem, gente, como essa direção é maravilhosa dessa novela, né? Era do Adnet, né? Amava! Tá No Ar, a TV na TV. E Segunda Chamada também era incrível. Então, acho que esse trio aí funcionou muito bem, porque o Papinha já é maravilhoso. Mas eu achei, assim, dos trabalhos do Papinha, eu achei essa novela melhor dirigida, assim. Essa novela realmente tá com uma direção que, pra mim, é uma loucura. É uma coisa, assim, de ficar vendo. Gente, eu tô arrebatada. Não, tá vocês... Já vou avisar aqui também. Bonito. Ontem eu tava lindo assim, lendo demais. críticas a respeito da... Só crítica boa. Só elogio. Não tem o que falar de ruim, gente. Desculpa, não só tem o que falar de assim, ruim. eu li que tem algum vídeo assim, meio sem saber definir se é novela, se é série. Ah, gente, é novela. Tá falando que a novela Enfim, é novela, porque poxa. Nada de série também. Olha o ovo passando. É o carro do ovo, gente. É uma aventura. Esse programa não era pra sair. Olha, esse programa... Vou falar pra vocês dos bastidores deste programa de hoje. Era pra eu estar gravando com uma convidada super especial que já marcou 2 vezes e precisou cancelar. E aí ontem eu falei, cara, não vai ter. Eu tava doente, eu tô com uma voz ainda de gripe, né? Eu falei, eu não vou gravar essa quinzena, vou entregar pra Deus, seja o que Deus quiser. Não deu, não deu. Eu já avisei no retorno que ia ser assim. Aí assisti o primeiro capítulo de Guerreiros do Sol. Começou a coçar, né? Eu preciso. Começou a coçar. Falei, não tenho como não falar, vou fazer sozinha. Aí eu achei tão, assim, triste, eu aqui sozinha, falando para ninguém. Lancei lá um story no Instagram, perguntando se alguém tinha visto. Ângela me respondeu e eu já o quê? Já falei, vamos gravar comigo. Então, assim, aí veio o latido da pipoca, aí veio o carro do ovo, tá? O que mais vai aparecer? Mas nada nos impedirá hoje, Dirá, Ângela. porque realmente, se você não fizesse o episódio agora, os primeiros capítulos, eu acho que você ia ficar assim, se sentindo ansiosa demais. E eu fui catar meus noveleiros, fui catar a Jan tá na Bienal, não pôde gravar comigo, não pôde nem assistir. Fui catar outros noveleiros, ninguém tinha assistido. Eu falei, gente, vocês estão fazendo o quê
que vocês não estão assistindo Guerreiros do Sol, eu não sei, ainda bem. Não, e eu tava ansiosa, porque já tem 2 semanas que eu tô vendo a chamada no Globo Guerreiros do Sol, né? E tô assim, dia 11, quando foi quarta-feira, né, que foi dia 11, Sim. eu estava, nossa, é hoje. Então, assim, tudo já que eu estava acompanhando, Vale Tudo, Gato do... vamos de Guerreiros do Sol. E ali foi isso. Não Arrasou. ia parar de assistir, mas tem uma hora que o olho vai fechando, né? Eu achei tão rápido, sabia? 5 capítulos assim, ó. Eu achei que passa num estado de tão impactada que eu fiquei, de tão Sim, porque arrebatada. Mas conquista, gente. A gente quer ver o desfecho de muito. cada cena. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Se você tá na dúvida, ai, não sei se vou ver. Eu falo assim, vê a primeira sequência. Da primeira cena que começa até a abertura, é uma sequência enorme, uma cena grandona, que é um acontecimento futuro, né? Depois a trama volta Sim, 5 anos. É aquele recurso que mostra lá um momento e depois volta no tempo. Aquilo ali, só aquilo ali, eu assisti aquilo ali. É uma primeira já te sequência arrebatou, grande. né? Já, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Aí veio uma abertura que é Linda, linda e maravilhosa. Uma cima música cantando incrível. com a Elba, O Zé Ramalho com a Elba. No mês de né? junho, eu toda tomada de festa junina, eu forrozeira, eu falei, meu Deus, essa novela é pra mim, foi feita pra mim. A Globo fez pra mim. Então, e eu comentei, né, nos bastidores ali da nossa conversa que eu sou nordestina, de nordestino, melhor. Meu pai, Olha aí, tá vendo? A pessoa ele é tá de inserida. Aracaju. Desculpa, além do áudio do fundo, do nosso fundo, o áudio da Ângela tá falhando pra mim. Mas eu não vou perder esse papo por causa disso. Então, perdoem se estiver falhando no episódio. Então, Continua, você estava falando que você tem família nordestina e casado com meu marido nordestino. é nordestino, né? E puta, Lampião passou na sua avô dele. Caramba, que E incrível. a sogra, ela infelizmente faleceu agora no 99 anos e meio. Então, 99 anos e meio. exatamente. Então, assim, Gente, ela que que loucura. contava sobre Lampião ter passado nas terras da família, sabe? Cria, assim, um Que maneiro, que comichão, maneiro. né? De vontade de É, e ver. Apesar é. que eu conheço lá, assim, conheço um pouco do sertão, porque fui pra lá algumas vezes, e semana que vem tô indo pular fogueira de São Paulo. Ai, que inveja! Já Ah, matou de inveja aqui. só um forrozinho. Poxa, nossa, o que eu conheço do Nordeste é a Bahia, né? Meu pai mora na Bahia e sou apaixonada. Não sei onde que eu tô, que eu vim pro Rio de Janeiro, que eu devia ter ido era pra Bahia, que eu gosto muito de acarajé, e muito de forró Do e muito de Leblon. axé. É, por causa do Não tem Leblon, foi isso. Maneco, obrigada, Manuel hein? Carlos. E tá vendo? Tivesse passado um Guerreiros do Sol quando eu era Você tinha criança, ficado na adolescente. Bahia. Tava no Nordeste uma hora dessa, na Bahia. É. Não conheço o resto do Nordeste, mas a minha cidade, Governador Valadares, é em Minas Gerais, já indo pra Sim, Bahia, né? É ali já nos caminhos. E aí o que eu achei de muito. É aquilo, né? Novela te gera um afeto, uma relação, quando você vê uma representação da sua vida ali, essa relação. E aí tem umas coisas que eles falam que a minha avó fala, que a gente falava quando o Laureano fala assim, o personagem que vira delegado, ele fala assim, filho de um arrom que fuça. Eu, dei aquela gargalhada, Você já porque a gente falava isso. né? É um dialeto que a gente meio que conhece e consegue entender. Gente, eu fiquei muito apaixonada, porque é uma novela que tem um elenco que é muito nordestino, e eu acho isso super importante, do núcleo duro ali, os personagens Sim. todos principais Eu não são conheço, sabe? nordestinos. Eu tô assim, Muita gente nova, e tem muita gente que teve mesmo pelas características que são da região. Eu acho importantíssimo isso, porque o sotaque é diferenciado. E eles foram muito. Acho que eles foram muito sábios, até na escalação de elenco, que os atores que não são nordestinos, eles não são a gente da terra sem raiz, só o Nero, né? O Nero que é a única exceção. Que ele, gente, aquilo é um gênio. Ele é lindo, feio, ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo.
Ele dá muita aula, ele tá totalmente diferente do Marco Aurélio. Completamente. Totalmente é outra Nossa, pessoa. Ele faz um sim, cangaceiro, né? O o chefe de um bando de cangaceiro, cangaceiros. como é que é? Laureano? Não, desculpa. Não, é Miguel alguma O coisa. Inácio, Miguel Inácio. Na verdade, Isso. o dele, ele tá fazendo o Senhor Pereira, porque o Lampião, ele pegou o bastão do Senhor Pereira, o gaço, né? Do Senhor Pereira, porque o Lampião era seguidor Entendi. do Senhor Pereira. Então, o personagem do Nero tá representando essa. Isso. E aí a gente tem, como eu tava falando, a gente tem nesse grupo de protagonistas, né, a Isadora Cruz, que faz a Rosa. Eu sou apaixonada por esse nome, gente, apaixonada. Se eu tivesse outra filha, ia chamar Rosa. E o Tomás Aquino, que faz o Josué, que seria essa figura, né, correspondente ao Lampião, é o herói da trama. Gatíssimo. Tem o Irandir, que faz o Arduino, que é o irmão. Então, o que eu tava falando, os irmãos são todos atores nordestinos. A Isadora, a Alice Carvalho, que faz a Otacília, pra mim ela tem o melhor sotaque. Sim, o melhor ela sotaque, conversando ela com a fala... irmã é ótimo. Ela fala, vou pegar uma pedra pra pôr nesse seu Kengo aí que passa. Maravilha. A bicha podre. É muito bom o jeito dela falar. É muito bom. Desde que ela fazia Renascer, pra mim, assim, eu adoro. Podia ficar ouvindo ela falando horas. E aí, Aline Moraes e Daniel de Oliveira, Zé de Abreu, que são atores que não nordestinos, eles estão fazendo a galera que são os ricos, né? Eles são até gente da terra, mas é a gente que tem mais contato fora, que aí realmente vai ter uma influência, não vai ser aquele sotaque, assim, raízes do sertão, digamos assim, né? Que sofre essas influências. Eu não sei se aconteceu com você, mas no caso... Desculpa, fala de novo. Armazém. Ah, sim. Quando eu vi ele reclamando lá sobre o roubo da bodega dele, eu juro por Deus que eu falei, o Bento reencarnou. É verdade. Ele é o nordestino, esse ator. Porque eu vi ele vestido com aquelas roupas, né? E para quem acabou de assistir Além do Tempo pela terceira vez, então eu falei assim, gente, é o Bento que tá voltando. O personagem ficou Ele tá em Além do Tempo e ficou marcado, né? Exatamente. Enfim, mas... A novela, ela é livremente inspirada no livro Guerreiros do Sol, do Frederico Pernambucano de Mello. Então, se você quiser aí procurar esse livro pra ler, eu já fiquei com vontade aqui. Você tava me falando que você leu também, né? Maria e o Cangaço, da Adriana Negreiros. Porque recentemente foi lançado no canal dele, Maria e o Cangaço, né? Com a Isis Valverde. É outra também que me encantou, sabe? Me encantou. Uma fotografia linda. A atuação da Isis Valverde tá ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Tá perfeito. Quando você tiver um tempo, você... vou, com certeza. E eu tô vendo aqui que essa temática do cangaço te interessa, né, Ângela? Porque você leu um livro, já viu outra série. Nos primeiros dias já viu os 5 capítulos do Guerreiros do Sol. Antes de lançar o Maria e o Cangaço, eu vi no Disney Plus, falei, opa, como é que é aí? Deixa a Disney para lançar um produto brasileiro. Então, já fiquei ansiosa. Eles estão investindo muito. E foi, menina, sabe? E se eu não me engano é 5 capítulos. É uma coisa rápida, mas bem tensa. Eu quero ver. Só que o foco ali é as mulheres, né? No Cangaço. Então é baseado. E eu acho que Guerreiros do Sol é outra elogio que eu tenho pra fazer. Que não é uma história de homens, né? A gente tem, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, né? Que é um clássico, tanto da literatura quanto na TV também, dos anos, se não me engano, 80. Era o Tony Ramos com a... Enfim, a Bruna Lombardi. De Adorim, né? De Adorim, Mas eu já pesquisei muito a obra do Guimarães Rosa, né? E eu vejo em Guerreiros do Sol um cheirinho, assim, umas referências. Por exemplo, o lugar onde mora a Rosa, Otacília Família, chama Buriti. E o Guimarães Rosa tem um conto chamado Buriti, em que tem 2 personagens que são muito Jânia e Otacília, que é a Lala
e a outra, não vou me lembrar o nome agora, que são, elas são correlatas ali. A Jânia também é casada, tipo, com o irmão da moça da roça, que eu não tô lembrando o nome, e elas acabam se envolvendo, que é a história, aí vai o spoiler, que é a história da Jânia com a Otacília, que elas vão se aproximar. Nesses primeiros 5 capítulos já cria um clima, assim, você já vê que alguma coisa ali vai acontecer. Então tem um cheirinho ali, tem uma referência muito forte da obra do Guimarães Rosa, que fala do sertão, sertão mineiro, não é o sertão nordestino, mas tem essa ambientação que eu gostei. Faz referência muito também a poesia, né, a literatura mesmo, porque o texto é muito poético. O que foi, Ângela, aquela cena que o Josué vai entregar pra Rosa coisa que ele descascou de madeira, dançando, uma obrinha de né? madeira, forró. E aí ele fala pra ela assim, que amor... Eu até guardei a frase, que eu fiquei tão impactada. Mas assim, enquanto eu acho que eu vou falar, o tempo todo parece que você tá lendo, ouvindo uma poesia. Tem aquelas narrações em off, tem umas cenas que são lindas, que vai mostrando a cena acontecendo, e tem a voz da Rosa no fundo. Também teve uma cena falando. de eu não sei se foi o Josué, se foi o Sabiá, que declamou um verso também, né? Pentista. É que o Sabiá fala muito em repente, né? Que é outra referência muito nordestina. Então o Josué falou assim pra Rosa: é a declaração de amor mais linda que eu já vi na minha vida. Eu teria abraçado aquele homem, beijado ele, ido embora com ele ali. Não ia ter nem a novela. Ele fala assim: amor é a gente querendo achar o que é da gente. Quando encontra, não dá pra disfarçar que nada aconteceu. Ó, pra mim não tem coisa mais linda nesse mundo. Eu fiquei toda derretida. Eu falei, meu Deus do céu. Assim, é uma obra... Eu fico até sem palavras. É uma obra de arte, porque a direção é muito cuidadosa, é muito... A diferença, né, Angela, da gente ter um produto pronto, assim, feito fechado, não feito a toque de caixa no dia a dia, como as novelas geralmente são. É muito cuidado, é uma cena encadeada na outra, é a trilha sonora, é o shot que entra, é o baião, as cenas de tiro, né, de confronto, é um baiãozão que entra e você já entra naquele clima. A caracterização deles é maravilhosa, Linda. As atuações estão incríveis. É que o Alexandre Nero realmente não toma banho há uns 60 dias. Tá todo mundo muito sujo, queimado de sol. Ai, gente, eu fico pensando nessa década aí, né, dessas andanças pelo sertão, povo sem banho, Jesus Cristo, aquele calor, perfume francês. Eu acho muito, muito sensacional. Passa uma verdade Sim. muito grande. E é esse o grande lance, assim, que eu acho da novela. Ao mesmo tempo que ela passa uma realidade muito forte, muito cruel ali daquela coisa do sertão, ela também tem o sonho, tem o desejo, tem ali a poesia, que são coisas mais lúdicas, né? Que te tiram um pouco dessa crueza da realidade, assim. Tem muito tempo que eu não fico tão arrebatada com uma novela como eu fiquei. Verdade, porque hoje em dia eu, como novela espectadora, eu começo, mas é difícil eu prosseguir, sabe? Às vezes a gente desanima. Como eu comentei com você também, uma oportunidade de ai, tô toda desanimada, né, tal, mas só é aquela coisa, poxa, só 5 capítulos, gente, A gente fica querendo né? ver mais, né? E aí você tinha falado isso, né? Do questionamento das pessoas, se é série, se é novela. Eu acho que tem ali uns elementos muito, muito clássicos de novela. Os ganchos são muito bons. Gente, impossível você terminar o capítulo e desligar e falar, não vou ver. Eu falhei muito, não tinha muita condição de fazer isso, assim, os ganchos são sensacionais. As reviravoltas também, os plot twists, né? Quando tem uma arma assim apontada, tu acha que vai sair o tiro dali e o tiro sai de outro lugar e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu, assim, é muito bom. Tava meio que desconfiado desse Laureano, porque ele andou falando na cara, sendo maltratado. Então, quando chegou aquela cena mesmo de atirar no
Ai, lá no Irandi, esqueci o No, nome dele. não, no Gustavo Machado, que era o delegado. O que acontece? Você tá falando, vou É contextualizar pro isso. pessoal. Esse é um dos plot twists que tem. E é uma prova pra mim de que o texto, né, a dramaturgia e a direção trabalham tão redondinho ali, porque a cidade é um povoado, a gente nem contextualizou a Não, história, nós né? estamos Nós estamos assim aqui tão empolgadas falando que a gente. sendo isso, né? São povoados ali do sertão. Tem essa moça, que é a Rosa, que ela, na história, ela funciona como uma espécie de Helena de Troia, né? Porque ela é o grande gatilho dessa. Que vai confusão toda, desencadear essa confusão toda. Então, temos um coronel, que é vivido pelo Zé de Abreu, Coronel Eloy, já um senhor de idade, né? Considerável, assim, ele tá com o cabelo pintadinho, mas bota ali que ele tem uns 70 Por aí. anos, mais ou menos. E ele tá viúvo, e ela e a irmã dela, Otília, a Rosa é vivida pela Isadora Cruz, belíssima e maravilhosa atriz, e a Otacília é a Alice Carvalho também, que fez Renascer, que é maravilhosa. E elas estão vindo, foram buscar água, elas estão vindo com aquela cabaça de água na cabeça, e eles se encontram, e aí o Coronel Eloy já demonstra o interesse pela Rosa, chama ela pra um forró que vai ter na casa dele. Eu já queria ir. Olha o arrastapé já mexendo com a gente na cadeira. Arrastapé. Você que tá ouvindo só o programa, liga o vídeo pra você me ver aqui empolgada dançando. Eu e Anjo. E aí ele chama ela pra esse forró. E ele chamou o povoado ali, os vizinhos, a galera, né? Porque forró, na sua raiz, é for all, é pra todo mundo. Ele chamou todo mundo pro forró. Niki chega Rosa nesse forró, chega Josué, que é o protagonista, o personagem de Tomás Aquino, ele já é aquela coisa do interesse, do apaixonamento ali. E a Rosa é uma mocinha que eu amo muito, porque é ela que chama, vamos dançar um forró? Ele chega, se apresenta e tudo, Ela e é ela fala espiritadinha, né? super pra frente. Ela é muito. E aí ele fala assim, eu não sei, mas eu posso aprender. E depois lá na frente você vai ver que ele já sabe, porque ele dança e ele com a Ivonete. rodopios com a Ivonete. Enfim. Ele mete essa, né? Aí ele, o que eu não sei eu posso aprender. E ela fala, e o que eu sei eu posso ensinar. Então eles dançam ali. E quando o Coronel Eloy vê que eles estão dançando entrosados, ele já manda o capanga dele ir, mandar o Eloy embora. E já gera uma confusão que vai desencadear toda a trama, né? Toda a história de vingança que vem por aí por causa da Rosa. E a novela mostra a polícia no meio, porque o delegado, que é o primeiro delegado, que é vivido pelo Gustavo Machado, ele é um pau-mandado do coronel, né? Como a gente tá cansado de saber o que acontece, né? Hoje em dia, inclusive, com milicianos aí. E aí, ele... Aí o que eu tô falando da dramaturgia ali encangada, pra usar a expressão da novela, a dramaturgia encangada com a direção. Tem uma cena boba, uma cena lá, que esse delegado, vivido pelo Gustavo Machado, dá um tapa na cara de um dos recrutas dele ali, dos soldados, porque ele falou alguma coisa do tio dele que morreu, que era deputado, e você não dá nada, você fala assim, esse deputado é abusivo, ele tá acostumado a bater, eu nem me... Aí lá, passa, lá na frente, esse delegado tá na mira do Josué e não tá vendo que o Josué tá atrás dele. Ele tá achando que vai matar o irmão mais velho do Josué, que é o personagem do Irandi, o Arduino. E você fala, pronto, é aqui. Eu pensei assim, Ângelo, é aqui que o Josué vai virar um assassino, porque até então ele não tinha matado ninguém. Verdade. Né? E aí, o que acontece? Esse recruta, esse soldado que... Gente, eu tô acabando... Se você não assistiu, por favor, vai acabar com a sua experiência. Mas é por sua conta isso. Esse soldado dá o tiro e mata esse delegado. E aí você fica assim, opa, o que aconteceu aqui? Então, assim, é uma coisa que foi sinalizada lá atrás, muito sutilmente, e que vai reverberar lá na frente, vai dar um plot twist na trama, porque aí ele assume... Aí você entende que ele matou porque ele quer assumir a delegacia. Que já tinha e mágoas vem tudo ali que vem, guardadas, também, né, que com certeza estava falando algo dele, porque ele já fazia o serviço sujo pro delegado. Foi ele que matou o pai do Josué. Né? Ele estava pai... Exato. Né?
Que é o grande, essa morte do pai do Josué, dos Uhum. 4, né? Dos 5, na verdade, dos 5 filhos. Essa morte que vai levando o Josué e os irmãos pro lado do cangaço, porque o tempo todo eles querem se manter honestos, trabalhadores, eles não querem ser cangaceiros. Isso é tão, gente, é tão. Meu Isso é que eles coraçãozinho. querem, infelizmente, só leva eles caminho. Exatamente. E são os elementos. Não tem como você confiar Porque naquela polícia. Não tem, não tem. Quem acolhe eles, quem ajuda eles É o é o Miguel Miguel Inácio, que é o Alexandre Nero. Então eles são acolhidos pelos cangaceiros, ajudados pelos cangaceiros. A polícia mata o pai deles com requinte de crueldade, né? Arranca todas as unhas do seu Ezequiel, que era um homem muito bom, Honesto, trabalhador, honesto, que trabalhador. E aconselhava os filhos a não entrarem, a não conviver com esse tipo de gente quando ele fala do menino Biá, né? Então, o Sabiá, gente, é o Joilson da novelinha da Volta por Cima. eu não assisti Ai, que Volta saudade. por Cima. Ele é o Joilson. Só tem homem gato nessa novela. Um negócio. Pra você achar um homem feio é muito difícil. Muito difícil. Eles são sujinhos, mas são bonitos, né? São. Eles não tomam banho, mas são bonitos. Mas é aquela coisa do sertão, né? Enfim. Eu acho isso, assim, é tão bonito como na história a gente vai vendo que eles são empurrados pra isso. Eles não escolhem, não é uma escolha, eles são empurrados pra essa vida. A primeira vingança deles, na verdade, é roubar uns gados, né, do coronel, pra descontar de um prejuízo que o próprio coronel deu no pai deles, que o pai deles é comerciante é como se fosse caixeiro viajante, né, ele leva mercadoria daqui pra lá, de lá pra cá e tal. Mas eles têm a casinha deles. E aí eles roubam esse gado e o povo da cidade começa a tratá-los mal. Tá? O próprio Bosco da venda. Os bandidos, que fizeram e aconteceram, mas sabendo qual foi o gatilho para aquilo acontecer. Então... Exatamente. Então eles são empurrados para essa vida, porque eles ficam sem opção. O povo da venda, aí eles têm que se armar para se defender do coronel, porque o coronel dá um aviso, melhor vocês irem embora, senão o trem vai ficar feio pra vocês aqui. E aí eles se armam com a ajuda de quem? Miguel Inácio. E aí o povo começa a tratar eles como bandidos, né? E aí a Rosa fica dividida. E sabe o que eu achei legal? Não sei se você teve essa percepção, aí a gente pode comentar. Ela não é aquela mocinha que é obrigada a casar com o coronel por conveniência. Não, ela casou por um desejo dela. Por um desejo dela, ela fica dividida. Aparece o Josué e aparece o Eloy no sonho dela. Ela vê... no momento, eu dei uma bugada, assim. Como que essa moça quer casar com esse velho? Mas tem esse lado dela, sonhadora, do que ele pode trazer romântica pra vida dela ir conhecer esses romântica. Uma noite romântica com ele, tadinha. Né? Idealizou. Respeitei. Sabe? Fez a camisola e na noite de núpcias aquilo, né? Degradante, enfim. Sem saber o que ia acontecer. E ela fica dividida entre o coronel e o cangaceiro, né? De repente ela fica dividida entre o coronel e o cangaceiro, que não era pra ser isso. Quando ela conhece o Josué, ele é só um cara. Normal, ele é trabalha, vizinho pobre ali. como ela e tal, normal. Mas o negócio vai se desenrolando, ela vai ficando envaidecida com esse interesse do coronel, dessa vida. Eu acho que são duas frentes ali, né? Ela fica envaidecida com a atenção desse coronel, desse homem mais velho, e com a vida que ele pode proporcionar pra ela. Não de dinheiro especificamente, mas de experiência. O negócio dela é sair dali. Tanto que ela fala, né? Daquela cidade, conhecer. O coronel, por causa da biblioteca que ele tem, por causa do dinheiro que ele tem, ela né? fala. Cara, é uma personagem muito interessante. Ela tem uma sexualidade muito ativa, embora seja virgem, né? Tem uma cena dela na rede, ali se masturbando, e eu morri de rir. A irmã dela tá passando mal. A irmã! Ô, Rosa, tu tá passando mal. Ela... batendo na porta, ingênua, né? Joaninha. Cara, é sensacional. Como que é uma novela? Ela é a Joaninha, né?
A A Joaninha, Joaninha, né? exatamente, de Renascer. Tava me faltando esse nome. Ela era a Joaninha de Renascer. Elas são muito engraçadas. Como que é uma novela que tem um humor que perpassa todos os personagens sem precisar ter um núcleo cômico específico, né? Todos os personagens têm ali uma parte de graça, uma parte de drama, uma parte de cenas mais quentes, né? Diálogo entre Gente, tem de elas tudo. já proporciona essa cômica, porque, como você falou, do velho, daquele diálogo velho, que você gosta, daquela cena da rede, né? Sim. Diálogo e palavras que são engraçadas e que fazem sentido na vivência para elas, né? Só aquele vinho gostoso do nordestino. Do nordestino, é bom demais, muito gente. As bom. expressões que eles usam. Os próprios irmãos têm muito isso. As duas irmãs têm Sim. ali as brincadeiras delas juntas, né? A Rosa chama ela, isso que você tava falando, a Rosa chama o Otacílio pra dormir com ela na rede, a Otília, e a Otília fala assim, tomasse banho. Tomasse banho. É muito limpinha. bom. E os irmãos também, os irmãos entre eles, os 4 irmãos, são muito brincalhões, né? É muito gostoso de ver. Eu sinto ali um cheirinho entre eles de Irmãos Coragem. Peguei essa referência também assistindo, lembra muito Irmãos Coragem, embora fossem 3 irmãos, né? Irmãos Coragem, esses são 5, só que um é padre, então ele fica muito destacado. Queria fazer um enaltecimento aqui da atriz que faz a mãe deles. É aquela ela protagonizou o filme Hora da Estrela, sabe? Ela é uma atriz E ela tem um olhar maravilhosa. Sim, gostosinho, né? Generosa, não é ela não, né? A personagem é generosa Alencar. e a atriz é a Marcélia Cartaz. E, gente, cara, as cenas que o marido dela morre e o depois é um negócio que ela tem que ganhar todos os prêmios que forem possíveis e imagináveis, assim, porque tão grande que mexeu completamente com a cabeça dela. Ser mais os filhos dela. E são cenas, gente, que ela não tem uma palavra. Ela fala de texto. com o olhar. Ela tá só olhando. É sensacional. É uma direção, assim, de interpretação e direção de cena que não tem o que falar, assim. Gente, eu tô totalmente arrebatada, não tem o que falar. É um negócio lindo demais. Eu assisto como se fosse uma obra de arte. Eu fico pensando, meu Deus, como eles estão com tempo de fazer, com tempo de refazer, de mergulhar, de ser profundo ali, sabe? Totalmente diferente. Eu vejo Vale Tudo, eu sou uma das poucas pessoas que tá vendo Vale Tudo e achando boa a novela. Mas quando eu vejo... Agora. Mas quando eu vejo Guerreiros do Sol, eu falo assim, isso é uma novela sensacional. Não é uma novela boa. A novela boa tá aqui, Guerreiros do Sol tá lá em cima. Eu acho que é muito por isso, por ser fechado, por ter, né, eles ficaram 8 meses nesse processo de mergulho, e é gostoso demais de ver. É interessantíssimo. Essas mulheres do sertão, essas personagens femininas, tem muito parte da história, então não é... Eu falei aqui da referência de Irmãos Coragem, que foi uma novela que trouxe muitos homens pra ver novela. Não é uma história de homem, é uma história de um homem e de uma mulher. Então tem a Rosa, tem a Jânia, tem a própria Otília. A gente nem falou, né? A Mariana, que é a personagem da... Como que ela chama, Ângela? Não, não é. Pode. Natália Dill. Natália Dill. Mariana não, é Valiana. Eu entendi errado aí, tá vendo? Achei que era Mariana. Né? Sofrendo sozinha, totalmente sem o local e a ignorância também, né? Mesmo do próprio médico. Enfim. Sim, mostra como ela é apagada pelo marido, né? Que não dá esse valor. Depois ela tem um caroço no peito e ela busca ajuda. Quem ajuda ela é a Jânia. E eu achei maravilhoso que ela pega o dinheiro para emprestar e bota dentro do livro. Essas estratégias que as mulheres usavam naquela época para se ajudar, né? Escondido. E ela vai atrás do médico, o médico fala: receita caseira. Negócio caroço no peito. Ele passa leite de amêndoa. Eu falo, meu Deus do céu, Jesus. Gente, mas é aquilo, né? De dó, o desespero dela sozinha, né? Porque eu fiquei pensando, poxa, naquela época,
E não precisa ser só. Hoje em dia também acontece isso. A mulher morre de todos os jeitos, né? Falta. Naquela época, porque pensava, porque falava, porque se vestia, porque não passava no médico. Até hoje. O pai ou o marido não deixava. A falta de visibilidade mesmo, de importância, né? O marido dela fala assim, vai passar, reza que vai passar. E ela fala assim, e se não passar? Vai na feira e compra outro peito. Esse tá gasto. A dor não, gente, dela olha, eu vou não te tinha falar. importância nenhuma para aquele homem, né? E aí vem um outro também que conhecimento científico, um pouco né, dos padrões da cidade e fala para ela usar uma e parar de usar sutiã. Ela tá a figura feminina parar de apertada. Coloca nela a culpa, né? Você que tá usando o sutiã apertado tá dando isso. Então eu acho incrível como eles têm a equipe inteira, né, de produção da novela tem uma visão muito atualizada das questões. A gente vai falar desse Brasil, desse Nordeste, desse sertão de 1920 e 30. Mas as questões que estão abordadas ali são totalmente... É uma perspectiva totalmente atual. Você vê, tem homossexualidade... Tanto como feminina quanto masculina, porque tem aquela ceninha que o rapaz tá tomando banho no rio e o outro tá de olho. Tem aquele que foi o Toninho, né? Que foi assassinado ali. E abusar de rapazes que ele aliciava, que é um tema super debatido hoje em dia, né? Abuso sexual infanto-juvenil. Tem essa coisa do empoderamento da mulher ter o seu desejo, ter as suas vontades. É uma mocinha que não é... A gente vê na primeira cena, né? Que ela mata o enteado dela, que é o Idálio, o personagem do Daniel. Será que é ali que ela já se torna uma cangaceira? Cangaceira? Eu acho que ali é o grande start, né? Ali é quando ela vai se juntar ao bando, porque tem um depois. Eu entendi pela sinopse. A gente não entrega sabe muito, como gente, foi que o coronel morreu, né? Então eu acho que que é uma coisa que a gente tem que descobrir. É ali que é um start e os conflitos vão se desenrolando. Tem muitas camadas, tem muitas cenas que você vai entender depois. E tem muito também, né? Então a gente pelo menos está assim, falando desses primeiros capítulos e dos personagens que estão, mas tem bastante gente ainda para entrar aqui que eu andei pra surgir. E vamos ver como é que vai ser, né, o desenrolar da né? Mas é muito bem feito, assim. O que eu gostei desses 5 primeiros capítulos é que a gente vai vendo com muito detalhe, com muita sutileza, como esses cangaceiros vão se formando. Nos mínimos detalhes, por exemplo, o Arduino, cada vez que morre alguém na frente dele ou que ele mata, ele vai lá e cata um anel. E ele vai colocando na mão. Sendo que lá na primeira cena, 5 anos depois, você vê o Josué com a mão cheia. E se eu não me engano, um dos anéis é do irmão. Do irmão. Então, assim, pra quem presta atenção, tem muita coisa pra você catar do figurino, da direção de arte, né? Do que vai sendo jogado ali em cena pra você ver, vai explicando esses cangaceiros, né? O próprio texto que eles jogam de como usa a arma e quantas vezes você tem que recarregar, e aí você entende por que eles andam com aqueles coisas cruzadas de bala, né? por que aqueles cartuchos todo. Então eu acho muito rico, assim, muito bem pensado, nos mínimos detalhes de tudo que eles vão contando essa história pra gente, que é realmente de onde vem esses cangaceiros e o papel dessa mulher, que eu acho uma figura da Rosa, que é a mulher do Lampião, né, que é uma figura feminina muito forte, assim, pra gente entender o papel dela e como que isso vai se desenvolver. Eu fiquei com muita vontade de ver mais. Eu também fiquei, e eu tô lembrando que teve uma hora que a própria por causa dela que começou toda essa confusão, e que ela fala, agora eu tô no meio dessa peleja. Eu acho que é esse o termo que ela usou. Agora eu estou no meio dessa peleja, né? Como do nada a coisa se transforma e vai se transformando. Vai crescendo, uma ação que leva a outra, e quanta gente tem envolvida. Fala
sobre política, fala sobre fé, fala sobre amor, fala sobre amizade. Gente, é tanta coisa ali, é tanta coisa que tá sendo falada sem ser didático, sem ser, sabe, maçante, com poesia. A gente quase que sente o cheiro na televisão, de tão forte, no celular, né, que eu tô assistindo no celular. De tão forte que é. Uma cena que eu gostei muito, que eu gargalhei. A gente tá acabando o tempo, mas é tanta coisa pra falar que toda hora eu lembro uma coisa. Quando a Rosa tá se preparando pra casar, e aí ela tem uma conversa com a Jânia, que ela tá experimentando ali o vestido de noiva e tudo. E aí ela pergunta pra Jânia como que foi a noite de núpcias dela. A Jânia mente. Fala que foi ótimo, que o Idália foi maravilhoso, foi atencioso. Você, telespectador, sabe, o Idália fala assim, Mona, esse marido não fez isso. E aí depois ela resolve dar uma real. E aí essa cena é maravilhosa, é uma das minhas preferidas. E aí a Rosa fala assim, mas vai melhorar. Mas eu conheço uma moça. Ela fala, vai melhorar com o tempo, você se acostuma, não sei o quê. E a Rosa fala que não é aquilo que ela quer. Ela fala, eu conheço uma moça lá perto da minha casa, que ela falou que é tão maravilhoso, que ela sente uma quentura subir nela pelas pernas, e ela sente o coração acelerado só de respirar o ar do homem dela. Aí a resposta da Jânia é, ela é casada? Gente, é muito bom. Falei, eu ia fazer a mesma pergunta. Se você casar, tá falando do marido? Porque as coisas assim, não, depois que você... planeta? Eu acho que ela quis dar esse recado. Depois que você casa, essa quentura aí é mais difícil, né? Então tem essas conversas. Ela mesma, né? A Rosa o quê? Desculpa. Entendi que ela estava falando dela mesma, né? Eu achei. Você achou? Eu não sei. Eu acho que ela estava querendo, buscando isso, mas ainda ali ela estava muito dividida entre o Josué e o Eloy. Eu acho que era mais uma coisa, pra mim ficou isso, que ela tava sonhando que na noite de núpcias dela ela fosse sentir isso, mas talvez faça sentido isso dela mesmo, porque no momento dela ali com a rede, ela com ela mesma, ela sentiu isso, né? Quando você quer assuntar alguma coisa, você não quer se detectar, aí você fala, minha amiga, meu primo, minha vizinha, a prima da minha prima. Olha aí, tá vendo? Olha aí, você já teve outra percepção, e faz sentido, total. Ela tava falando dela. Mas tem essa mulher, acho que ela não conhece, mas tem a Ivonete, né? Que é essa personagem feminina que vive essa sexualidade dela com o próprio Josué, né? O Josué. E eu acho que ali também, nessa cena da Ivonete no forró, com os irmãos, já planta a sementinha da rivalidade, da relação dele com o Arduino, porque o Arduino quer pegar essa mulher e ela tá irmão com o Josué. Totalmente invejoso. Exatamente, embora ele seja mais velho. É muito interessante isso. E parece... A cena de combate com a volante lá na Caatinga. E aí depois que termina o Nero, que é o Miguel Inácio, tá assim, sabe, ainda muito absorvido por toda aquela adrenalina, ele tira e corre em direção ao Josué. A gente fica tenso tipo ali. Assim, o cara vai passar a faca na garganta. Uma coisa não saiu do jeito que ele queria, né? E eu entendi que ali, naquele momento, tava passando a... Tipo assim, eu entendi também. Porque foi um gesto, tipo, do Lorde, quando né, uma coisa de defesa, de espada de um lado e do outro. A espada, ao braço, tá passando pra você, entendeu? Pra você. Eu também entendi. Como que o visual, a marcação de uma cena, a movimentação de um ator, tá passando uma mensagem tão grande, né? Eu achei ali. Sim, o meu reino agora é seu. Você é o meu. Eu também tive. Né? Eu também tive essa sensação. E o Arduino se doeu. Não é à toa que ele chama Arduino. Eu achei muito linda essa cena, sabe? Muito linda, mas ainda tem mais 40 capítulos pela frente. Ainda tem mais 40. Graças a Padre Cícero. Vamos já pedir de quem sobrar. Eu não sei, porque eu não sou adepta de novela contemporânea, não, que isso aí é coisa do Valcir.
Mas eu acho que tá muito bom. Eu tô com muita vontade de ver semana que vem, Aham. quarta-feira. Com muita vontade de fazer mais episódios, mas o tempo nem sempre Uhum. ajuda. Mas estamos aí nessa expectativa. Mas é isso, gente. O tempo tá, infelizmente. Eu ficaria aqui, ô Ângela, falando Olha com o você quanto o esses sábado inteiro. A 5 gente tá gravando. capítulos Rendeu, já estamos com 1 hora de É. gravação aqui. Só são 5 capítulos, imagina Tudo tudo que que vem aí tem. pela frente. São cenas Tantas muito. personagens novas que vão entrar. O que eu queria falar é que, assim, me surpreendeu muito porque eu, como César de Vale Tudo, não sou uma pessoa que transa violência. Eu não gosto de ver conteúdo de violência, eu não gosto de ver tiroteio, eu não gosto de ver, sabe, sangue, essas coisas. Mas essa crueza da violência do sertão, ela tá tão integrada naquilo ali que não é, sabe? Uhum. Não é bang bang, não é filme de ação, não é. É um negócio que vem tão naturalmente, é tão forte. A primeira sequência que eu falei de abertura da novela, em que é um Uhum. tiroteio, antes de começar o tiroteio, tem uma oração Uhum. do Josué. E ele fala pai, filho, em vez de falar Espírito Santo, ele O fala o amor. amor. Então, assim, é um negócio que é de arrepiar, gente. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. É uma novela que arrepia Olha, a eu, gente. assim, dando também de outra série que é da Maria e do Cangaço. Eu tenho pra mesma oração que a Maria faz com o Virgulino do embate. Será? Eu tenho pra mim que é. Eu vou Se eu estiver atualizar, eu enganada, quero ver. Será me que é? perdoem, mas pareceu muito familiar. Ó, se você tá ouvindo a gente, vendo a gente e assistir os dois, sabe? Desse dado, coloca aqui nos comentários. Quero também pedir pra vocês comentarem aqui quem vocês são, com quem que vocês se identificam aí em Guerreiros do Sol, se vocês estão assistindo, se vocês também gostaram. Agradecer demais, Ângela, você ter topado essa loucura. Obrigada! que foi Nossa, gravar eu fiquei tão comigo. feliz hoje quando você me mandou o convite. Foi assim, tão surpresa, sabe? Que, claro, na hora vem aquela insegurança, perdoa se eu tô fora Claro. e tal, mas olha, foi super delicioso. Muito obrigada. Mas sobre isso, vou deixar uma frase do Guimarães Rosa com você, que eu já tô inspirada. Eu já tô igual Guerreiros do Sol. Tudo que muda a vida da gente vem quieto no escuro. Então, essas coisas Verdade. de surpresa é que são boas. E aí, ó, o papo bom que Nossa, a foi gente teve. delicioso. É muito bom, gente, poder conversar com alguém que ouve o programa, né? Um trabalho que eu faço no amor, assim, sem remuneração. E o pagamento é esse, né? Essa troca, esses amigos que a gente faz, esses interlocutores, esses noveleiros. Então, quem sabe um dia você aí que tá ouvindo a gente, eu mando assim, ó, vem gravar comigo. E aceita, e se você receber esse convite, aceita. Porque foi muito gostoso, está sendo muito gostoso. Ai, Enfim, eu digo que você me tirou da cama do que eu previsto. tadinha, num sábado de manhã nesse frio absurdo. Imagina, mas delicioso, viu? E a gente tá falando de coisa que a gente gosta. E a gente se envolve, tá certo. né? E a gente acaba, cada uma vendo sobre um aspecto diferente, ou pensando igual e se identificando. Então isso é muito gostoso. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Me contem aí se vocês assistirem depois, se essa expectativa toda que a gente criou aqui, porque agora a gente levantou o sarrafo lá em cima, né? Vocês assistirem esses 5 capítulos, se vocês concordam com a gente que foi isso tudo mesmo. E eu espero vocês daqui a 2 semanas no próximo episódio inédito, que ainda não sabemos qual vai ser. Mas semana que vem tem mais um episódio aí de volta. Eu acho que eu vou colocar, Ângela, em sua homenagem aí o Além do Tempo, né? Que a gente tem que resgatar, que a gente já gravou há um tempo atrás. E vou colocar ele de volta. Vou amar, porque ela de novo, se já não estreou, né? No novo canal do Globoplay Novelas. Isso, tá de volta, vale a reprise. Quem sabe eu falar pela quarta vez. Então tá bom, gente. Um beijo, até a próxima. Beijo, Tchau, viu? tchau.